Tudo bem? Aí, conseguimos então? Pensa que é para amadores? Isso não é, não. Tudo bem? É bem, tudo bem, você? Graças É, a Deus, tudo ótimo. Prazer te conhecer. o prazer é meu, eu quero te agradecer o convite, né? Eu não te conhecia, me desculpe, eu só fiquei te conhecendo a partir do momento que você entrou em contato, mas foi um prazer falar contigo e dizer o quanto é importante essa parceria, né? Verdade. Eu já te conhecia, porque Ah, quando eu aprendi o macramê, eu aham. comecei a pesquisar e logo achei você. Olha, é Então que eu já já faz tinha um algum desejo de te tempo, né? conhecer. Aham. É, já faz algum tempo que eu estou no mercado, já faz algum tempo que eu estou com esses vídeos, né? Nossa, a gente começa lá bem nervosa, bem ansiosa para fazer e faz aquelas coisinhas assim que às vezes a gente diz como é que eu larguei isso para o povo ver, É mas verdade, é verdade. depois A com o gente vai tempo a gente aprimorando, vai aprimorando, com certeza. vai Mas eu melhorando. quero saber mais sobre você agora, já que você, né, me convidou para essa entrevista, como diz, né? Então quero saber um Sim. pouco mais sobre você. Eu Então, vi que Ana, você era professora, né? sim, sim. Eu era professora de artes. Eu sou professora de artes e sou arte terapeuta também. E eu me Uhum. aposentei das minhas matrículas no Estado, eu era da rede pública, eu trabalhava na rede pública, me aposentei, mudei de cidade, Olha, vim morar numa cidade mais pacata, vim morar numa cidade serrana, mais sossegada, onde eu achei que eu ia continuar trabalhando, né? Porque eu tinha sim, vontade de voltar a trabalhar, mesmo tendo aposentado, eu queria trabalhar, eu tinha vontade de trabalhar. Só que por conta da idade não consegui é, voltar, né, à atividade. é, Eu ia nas escolas, era muito bem recebida, mas era aquela coisa assim, a gente vai fazer contato com a senhora, sim, tudo bem, sim. Ah, muito aham, obrigada. E aí foi passando o tempo e eu não conseguia nada, comecei a ficar bastante triste, né? Com aquela sensação de, poxa, e agora? o que que eu E faço, foi né? foi nessa ocasião que eu recebi um convite para fazer uma oficina de macramê. Uma Uhum. amiga falou: você não quer fazer uma oficina de macramê? É uma tarde só, vai lá. Eu fiquei meio Hum, assim, eu nem conhecia macramê. mas Eu olha, já, eu já tinha visto, achava uhum, bonito, mas não sabia nem o que era, né? Lá nos anos 70, eu cheguei a usar uhum, cintos e brincos, mas eu nem sabia que era uhum, macramê. E aí eu fui para a oficina e eu tinha passado umas situações difíceis, meu marido tinha falecido há pouco tempo, e eu estava ainda com essa coisa assim, né, meio triste. E durante o tempo que eu cuidei muito do meu marido, é, a gente se dedica muito e a gente deixa a gente de lado, né? A gente fica um é pouco. verdade, é Eu verdade. mergulhava, assim, então eu cuidava dele e fazia isso com excelência, mas eu me deixei de lado um pouquinho. E aí, no dia que eu fui Uhum. fazer a oficina, meus filhos falaram: vai, mãe, vai lá fazer, você vai gostar, vai ser legal. E eu fui fazer a oficina, e chegando lá, eu tive uma dificuldade tremenda. Eu não conseguia, eu não consegui fazer o nó duplo. Conheço, eu Não conheço essas saía, histórias. não saía o nó de jeito nenhum. E eu Uhum. olhava para um lado, eu olhava para o outro, todo mundo na oficina já na metade do trabalho, todo mundo fazendo, e eu travada, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim, bom, não é possível, tá acontecendo alguma coisa de errado comigo. E eu comecei a ficar nervosa, porque eu já tinha pedido ajuda à professora diversas vezes, eu estava com Sim. vergonha, eu já estava com Uhum. vontade de ir embora. E aí teve Uhum. uma hora que eu falei assim, não, peraí,
eu sou professora de artes, eu tenho É. habilidade manual, eu sei fazer tanta coisa, como é que eu não consigo fazer esse nó? Não pode ser tão difícil assim. E foi naquele momento que a minha ficha caiu de que eu me doei tanto e tanto que eu esqueci de Aham. mim. É Que eu verdade. falei assim, mas cadê a Osana, professora de É. artes? Cadê a Aham. Osana habilidosa? E aí, naquele momento ali, eu me trouxe de volta, sabe? O macramê me trouxe de volta. E a hora que eu consegui fazer aquele nó, eu fiquei Que igual vingança! criança. Eu falei, não, agora tem que sair esse nó, né? E a hora que eu consegui fazer, eu fiquei igual a Aham. criança, de tão Viu? feliz, né? Aham. Aham. E aquela felicidade permanece até hoje, todas as Viu? vezes que eu faço macramê. É Então, eu aquilo cheguei que eu em casa, digo. eu fiz o meu O painelzinho, macramê, ele amarra a gente de tal forma que a gente não se solta mais, não né? é? Eu cheguei em casa Verdade. feliz, pulando igual a criança pequena, mostrando meu trabalhinho para os meus filhos, sabe? Muito Aham. feliz por ter conseguido fazer, né? E de lá para cá foi uma paixão. Me Viu? apaixonei por aquilo ali. No dia Aham. seguinte, eu fui para a cidade para comprar linha, porque queria fazer macramê. E, Aham. mas aí, assim, eu aprendi o nó básico, né? Aprendi o nó Sim. duplo Uhum. e o nó espiral, só. Aham. Sei. E aí eu vim para casa e falei, não, peraí, eu gostei desse negócio, eu quero fazer mais, eu É. quero aprender mais. E aí eu comecei a Aham. pesquisar, foi aí que eu te encontrei, né? Ah, Mas aí o seu que trabalho legal. era muito minucioso. Eu falei, nossa, ainda não estou pronta para isso. Eu vou, mas assim, te conheci e achei Aham. super interessante seu trabalho, né? Seu material, enfim. Sim. E fui pesquisando, arranjando referências e aprendendo, Aham. aprendendo, e me apaixonei, e as coisas foram acontecendo de tal forma que eu fiz tanto macramê que não tinha mais lugar dentro de casa para colocar tanto macramê. E aí as pessoas comecei a dar de presente, né, para a família, Aham. para os amigos. E uma amiga me convidou para participar de uma feira, e eu fui para essa feira, e lá tudo começou. É, Ó, tá vendo? eu conheci pessoas e Uhum. aí daí a alguns meses uma pessoa encostou na minha barraca e falou: "Você ensina?" Eu falei: "Ensino, sou professora, né? Sim. Você pode ensinar para gente? Você me ensina o macramê?" Ensino. Aí eu dei meu telefone, não achei que ela fosse me ligar. No dia seguinte ela me ligou e disse: "Olha só, tem mais 5 amigas que querem aprender também." Mas olha que maravilha. E assim começou a minha história, e aí, assim, eu fiquei Aham. muito feliz porque eu pude retornar àquilo que eu sabia fazer, que era ensinar, através do Aham. macramê. Tá vendo? Que legal, que bela história, né? Mas assim, ó, eu tenho que te dizer que a minha evolução em cima dessa arte se deve a uma carioca, sabia? Ah, é? Que legal! Verdade. Que legal! Aham, inclusive, eu tenho duas alunas que, nos 24 anos que eu dei aula em Porto Alegre, porque eu comecei a dar aula aqui em Caxias em 95, de macramê, né? E Porto Alegre foi 96, por aí. E Você as mora em duas, Caxias do Sul? eu moro em Caxias do Sul. Lugar E as duas lindo. primeiras, eu concordo com você. Eu Que conheço. gostoso para Ah, eu tirando, conheço. Eu é? tenho, eu tenho, eu tenho um tio que mora, um tio e 4 primos que moram em Porto Alegre. E aí, sempre que a Aham. gente vai lá, a gente passeia, vai lá em Caxias do Sul, toma vinho. Tem mais um lugar para vir agora, então, né? Fica o Que convite. beleza. Mas, Muito bom. voltando ao assunto, essas duas primeiras alunas que eu tive em Porto Alegre, uma é de Porto Alegre, e a tua história como professora, eu vivia isso o tempo todo, porque eram advogadas aposentadas, professoras aposentadas, profissionais liberais, funcionários públicos, que eu vejo até nos contatos que eu tenho, ainda continua muitas pessoas estudadas que vêm em busca de artes manuais e que entram em contato com a gente, né?
Mas essa carioca, ela achou que, sendo uma professora de Caxias, como aqui a gastronomia é muito forte, ela achou que Sim. macramê era alguma coisa para comer. Ah, que delícia! É. E aí a gente marcou na segunda loja em Porto Alegre, que é aquela do ponto de linhas lá da CIS Brasil, e ela se inscreveu ali para fazer o curso de macramê. Só Sei. que ela levou meses para aprender o nó duplo, meses. Ela ia, não ia com muita vontade, já tinha feito todo tipo de curso, já tinha feito de pintura, de crochê, de tudo que você possa imaginar. Mas ela se encantou com macramê e queria aprender a fazer macramê. E Aham. aí ela começou a gostar a partir do momento que eu fiz tipo uma oração. Eu digo uma oração. Como é que tu vai fazer o nó duplo? Então eu entregava aquele papelzinho por baixo, por cima e fica, né? Por cima e desce, né? Depois dar altura, por cima, por baixo e sobe. Eu dizia para as alunas, quando eu sentia essa dificuldade, eu fazia brincadeira. Eu dizia, chega em casa, antes de deitar com o marido, você ajoelha nos pés da cama e reza essa oração em voz alta, Ah, até decorar. a oração do nó duplo. E isso virou brincadeira, sabe? E a partir desse momento elas começaram a entender o nó duplo, sabe? Porque também Sim. elas tinham muita dificuldade. E às vezes eu pedia para colega do lado que já tinha entendido ensinar, porque às vezes eu não conseguia fazer ela entender, né? Então havia essa brincadeira, essa parceria. E essa Aham. carioca, a partir do momento que ela entendeu o nó duplo, gente, tu precisa ver o que é o trabalho dela. Só que Que agora ela está meio delícia. doentinha e está meio parada. Mas, assim, a Dejailma Santana é uma verdadeira profissional, tá? Que maravilha. A Verinha de Boá também é Que maravilhosa. Então, maravilha. eu tenho alunas espalhadas por esse Brasil todo e que, inclusive, a Mari foi morar em Brasília, enfim. Mas, assim, passaram centenas de alunas por minhas mãos aqui, Imagina. presencial. E a partir do momento que elas começaram a dizer, a hora que tu mostrar isso na internet, tu vai ver o que é o sucesso. E elas tinham razão, né? Porque se tornou algo assim, claro que ele é um macramê já para mais avançado, né? Sim, Tem o sim. passo a Esse passo, que você faz na toalha é. ele é mais avançado, né? Porque ele tem toda uma didática, ele é todo, eu digo, mais profissional. Sim, com Mas certeza. assim, o teu trabalho também é importante porque ele resgata o básico lá para as pessoas que estão iniciando, né? E que eu tinha É. deixado meio de lado. Só que com a história da pandemia, nós temos um grupo de microempreendedoras da Microempa, que é uma associação de pequenas empresas aqui de Caxias. Numa Aham. reunião a gente definiu, cada uma de nós vai fazer os videozinhos básicos de tudo que a gente faz, e sobrou para mim, a que mais tempo tem, ser a primeira para colocar no YouTube do Teia videozinhos ensinando o Ah, básico que do macramê. ótimo. Que ótimo. Então você E voltou justamente lá ao eu início. voltei lá no início para começar tudo de novo, né? Que Luzi, maravilha. tira essa estufa dali que tá queimando minhas bochechas aqui. A estufa está aqui perto, porque tu sabe que aqui é frio essa época, né? Sim, Só que imagino, eu tenho é. esse problema que começa a queimar minhas bochechas. Mas me conta assim, quando você começou a fazer macramê, e isso tem muito tempo, né? Uhum. Você já começou com as toalhas? Ou você também Não, começou não. com o básico? Eu aprendi quando eu tinha uns 10 para 12 anos, lá em Vila Segredo, que é um distrito era distrito de Vacaria, hoje ele é um pequeno município. Uma senhora que trabalhava na casa dos padres, né, do padre, enfim, ela ensinava as moças da região a bordar, fazer crochê, fazer bordado. Que E a mãe me mandou delícia! aprender a fazer o macramê, mas desfiado nos sacos, né? Que lá não tinha Ah, toalhas de banho na época, né? Que na sim. verdade, quando é desfiado, ele é chamado como abrolhos, né? E foi assim que eu aprendi.
Daí, depois eu Você já saí para aprendeu fazer... assim, na toalha. Eu já aprendi nas toalhas, pequenininho, umas coisas bem simples, né? Mas aprendi dessa forma. Depois eu vim para São Marcos, porque eu passei por ver como é que era o nome que a gente passava para o ginásio, né? Para fazer o ginásio. Eu fiz só a Sim. primeira série do ginásio, né? Fiquei um ano em São Marcos, depois a situação estava difícil para a família, então eu tive que começar a trabalhar. Com 15 anos já estava trabalhando, mas o macramê me acompanhava o tempo todo, né? Eu tentei de vez em quando largar ele para fazer outras coisas, mas não adianta, ele voltava para mim. Ah, gente. Quer dizer, você já, então, já mocinha, você já fazia macramê para vender? Eu fazia para a família no começo. Depois, Ah, quando tá. eu vim para Caxias, em 72 eu vim para Caxias, aí eu comecei a fazer para vender, porque eu tinha que pagar a minha pensão, tinha que pagar meu enxoval, né? Eu não podia depender da família, e eu estudava de noite. Daí eu tive que cancelar os estudos, porque não consegui manter, né? Mas o macramê me ajudou muito naquela fase assim que eu precisei de um reforço no, no, no No orçamento. financeiro. Que legal, que legal. Uhum. É. E aí depois você começou, quando que você começou a dar aula de macramê? Como de vez em quando assim acontecia, porque em 94 acho que foi, eu conheci algumas pessoas aqui em Caxias, e inclusive para fazer os trajes da festa da uva, naqueles aventais, sempre tem na tradição o macramê, né? Aqui é muito forte esse lado do macramê. Sim. Mas era aquele macramê assim mais simples, aquele básico como eu aprendi lá na infância, né? E Aham. daí, Das franjas. aham, aquelas coisas assim bem simplesinhas, né? Daí, uma época, uma loja mais famosa que existe até hoje aqui, que é a loja Bergamaschi, me chamou para ensinar o macramê. Eu tinha grupos de alunas, de 16 alunas. Assim, foi uma Que loucura aquela legal. época, sabe? Depois É foi porque é muita diminuindo, gente. foi muita gente. Agora eu não pego mais que 10 alunas, porque eu Sim. gosto assim de focar cada pessoa, ensinar Isso. direitinho. Quando eu fazia oficina presencial, antes da pandemia, eu fazia Sim, assim, com 8 alunas, ou no máximo 10, para no poder dar máximo 10. atenção a cada uma, né? Sim, porque a gente tem que dar atenção especial para cada pessoa, né? E Sim, principalmente quando elas começam. Então, agora até assim, como a gente teve que parar por conta disso, mas as que já são profissionais, como eu digo, elas esperam eu atender a pessoa que entrou, sabem que eu tenho que dar todo o passo a passo, sabem que eu tenho que orientar primeiro a que começa e depois eu vou dar atenção para depois você elas. vai lá. Porque eu coloco Ah, na mesa e eu faço giro ao redor da mesa, dou atenção para cada uma, né? Em que especial. legal, que legal. É. Uhum. Que bom. Mas assim, o macramê se tornou tão importante na minha vida que ainda nos anos 90 eu comecei a dar qualidade, a dar, como é que eu posso te dizer, a melhorar ele, porque aquilo que eu fazia lá no comecinho era uma coisa muito simples, muito comum, né? Aham. Eu conto, inclusive, essa história que quando eu ia mostrar, as pessoas diziam, a minha avó faz, a minha mãe faz. Eu pensei, poxa vida, eu estou fazendo igual a avó de todo mundo? Não, né? Eu tenho Ah, que, eu tenho que mudar, inovar eu tenho que alguma fazer coisa. diferente. Eu tenho que fazer diferente. E já que é com isso que eu vou trabalhar, então eu comecei a desenvolver modelos. E a partir do momento que, no ano de 2000, a gente resolveu editar uma revista, porque a cobrança das alunas era exatamente essa. Por que que tu não põe no papel o que tu ensina? Que daí a gente pode olhar, porque a gente tem junto, porque não sei o que, tal. Então foi quando a gente editou a Caminhos do Nó, tá? No Ah, ano que de você fez a 2000. revista. Isso, a gente fez a revista com modelos mais simples, né? Aqui tem o nosso gráfico. Que Então, incrível. fizemos as receitas.
Aqui tem toda a parte principal, a parte dos nós básicos. Então, foi Que toda ótimo. uma pesquisa que a gente fez para saber, assim, porque a partir do momento que tu coloca no papel, tu não tem mais como mudar, né? Então, a É, gente fez uma pesquisa para saber os nomes dos nós. Depois eu tinha que ter toda uma didática de como passar para o papel aquilo que eu estou ensinando, que não é é difícil. fácil. Não, é difícil, é difícil. É Porque muito difícil. uma coisa é você fazer o nó e a pessoa olhar e fazer. Outra coisa é você desenhar esse nó, é bem mais Não, complicado, né? e você falar é uma coisa, e passar para o papel é outra, bem diferente. Completamente diferente. E aí, Mas nessa revista você, assim, o foco é ainda esse nas toalhas, macramê de toalha, tá? sim. O Aham. seu ponto E forte é o depois, macramê na toalha, né? exato. Nas toalhas, cortinas, panô, o que mais? Barrados, assim. São peças grandes, eu gosto de coisa Sim, grande. Eu sou exagerada. desafio. Mas daí eu achei assim, nossa, fiz tudo o que eu tinha que fazer na vida. Como as pessoas dizem, a pessoa tem que plantar uma árvore, fazer um filho e editar um livro. Eu digo, então eu Aham. já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não é verdade. Aqui, Nunca é. depois do ano de 2007, a gente editou como livro, porque nós pegamos, fizemos o projeto pela prefeitura, né? Então editamos o Aham. livro Dois Nós, Uma Vida. E aqui, então, ele conta um pouquinho mais sobre a minha história, sobre os trajes que eu também ajudei a fazer para a Festa da Uva, Ah, Cena os trajes Viva. folclóricos. Ah, que Isso. lindo! Tem aqui também a história do Charles, que a nossa ex-primeira-dama foi para um jantar oficial. Que Lembra dessa história? lindo! Lembro. Esse Charles fui Que eu que fiz, né? lindo! Olha, que lindo! É. Então, tu vê, tem toda uma história, assim, de muitos anos. Aí eu estava fazendo a conta, de se ela me perguntar quantos anos eu trabalho com macramê, vou ter que dizer. São mais de 50 anos. Cá entre nós Sério? duas. Bom, assim, porque se você começou com 10 anos de idade, né? Então faz a conta. Já estou Ah, com menina! meia, Que né? máximo! Que Então é máximo! uma vida trabalhando Inteira! com isso. Que Hã? lindo! Que É. lindo! Daí a gente desenvolveu toda uma técnica, todo um aprendizado em cima disso e fizemos, inclusive, a régua, né? Que é para cortar o fio, para trabalhar nas Eu vi toalhas. no seu site, eu Isso, vi. é. A mesa, que ela é dobrável, então a gente manda para todo o Brasil, né? Então, quer Que dizer, legal. são 50 anos de muita luta. Muito Mas incrível que essa hoje história. Mas que hoje, graças a Deus, a família toda está envolvida, a gente atende a todo mundo e vamos Que à luta, bom! né? Que bom! Que coisa bonita! Uhum, Que legal! é Mas verdade. você continua com esse foco das toalhas. Continuo com o foco das toalhas, mas a gente está ensinando no YouTube as toalhas. A gente tem um outro projeto que ainda não vou poder falar, me desculpa, só mais um pouquinho, que a gente está fazendo uma outra coisa também, que a gente vai começar a ensinar as cortinas, os bandôs, essas coisas todas. Quer dizer, a filha me proíbe a prometer, mas é uma linha diferenciada, né? Sim, E, sim. inclusive, e outro lado que eu gosto muito de trabalhar é as roupas. Fazer um vestido todo As ele de pessoas me macramê. perguntam muito, sabe? Eu recebo Ah, muita pergunta todos os dias, muitas perguntas sim. nas redes sociais, que eu faço uma live todos os dias. Faço uma live de Aham, manhã, onde eu ensino pequenas peças de macramê. E as sim. pessoas me pedem muito, assim, eu recebo muitos pedidos. Ensina a fazer macramê na toalha.
sabe? Tá vendo? Me ensina a fazer um vestido, me ensina a fazer uma Ah, saída de praia. E aí eu aham. falo, olha só, essa não é a minha especialidade. E aí foi por isso que eu É, falei, não, eu vou convidar a Ana para a gente fazer um bate-papo, porque a Ana é aham. especialista em toalha. É Então, verdade. eu sempre, eu Mas sempre o falo para as importante é assim, pessoas. veja como você está certa. Você está focando a tua especialidade, né? Quantas vezes a gente encontra artesãs que tu pergunta assim, o que é que tu faz no meio de uma conversa? Elas dizem, eu faço de tudo um pouco. Eu acho que ali você se perde, sabe? Sim, Quando você faz de tudo um pouco. Eu acho que a partir do momento que você foca aquilo que você quer, você consegue se especializar, que foi o que eu fiz, e é o que você está fazendo também. Você se exato, especializa em cima daquilo que você gostaria de fazer e você exato. abre aquele leque de oportunidades, né? Porque Aham. eu posso dizer assim, eu trabalho nas toalhas, mas aqueles pensamentos vêm assim, um vestido feito assim ia ficar legal. E Olha, aí tu, e aí tu parte para, né? O meu primeiro desfile que eu fiz, eu tinha 16 peças, você né? fez desfile de modas de macramê. Já Que duas vezes. incrível, que incrível! Tu chegou a conhecer Walter Rodrigues, o estilista? Hum, Não. Não. Ele é um paulista, ele teve confecções em São Paulo, um estilista e tal. E que eu fiz um vestido para uma aluna minha em Porto Alegre e ela me dizia, tu tens que mandar para o Walter Rodrigues. Ele fazia São Paulo Fashion Week na época, né? Ah, que Mas tu tens que... delícia! É, ela dizia, tu tens que mandar para ele. Ele adora botar crochê e outras coisas assim. E cada Uhum. vez que ela dizia, e cada vez que ela dizia isso para mim, eu pensava, se tiver que cair nas mãos dele, Deus é que sabe, né? Eu pensava isso, que na época não tinha internet, não tinha celular, então faz Hoje ideia é quanto muito mais tempo, né? fácil, né? Hoje é Faz muito mais ideia, fácil, porque a gente é, consegue fazer contato com as pessoas, como eu fiz contato com você, a gente consegue é fazer contato verdade, com as pessoas e consegue ter esses encontros assim. Hoje é muito mais fácil. claro, Mas realmente, do tempo que. Né, porque agora a gente tem a internet a nosso favor o tempo todo. Mas sim. quando não se tinha isso, era muito mais difícil, né? É, então tu faz ideia assim quanto tempo que faz que eu fiz esse vestido, né? E ela é esposa de um pediatra ali de Porto Alegre. Aí um dia ela me disse, eu fui em 3 casamentos com esse vestido e deixei todo mundo babando. Ela dizia, todo mundo, até os homens chegavam lá e pediam, o que que é feito o teu vestido? Ah, que incrível! E daí ela Muito bom. insistia, manda pro Walter, manda pro Walter. Se tiver que cair nas mãos dele, Deus é que sabe. Só que eu não sabia que ele trabalhava de vez em quando em Novo Hamburgo, com as empresas de calçado ali dando consultoria, há uns 10, 15 anos atrás já, ele estava fazendo isso. Em 2016, eu fui convidada para fazer as barras do avental da Rainha da Festa da Uva. A princípio era só para a rainha, depois que a Ah, que gente lindo! decidiu fazer para as princesas também, né? Quando eu Aham. cheguei lá na Tine e a Lola, que são amicíssimas, né? Cheguei lá, a Tine abriu a porta, ela disse, você sabe quem está aí? Eu não. Fui assim, bem boca aberta, como se diz, né? Nem Aham. para perguntar quem seria o responsável para confeccionar os vestidos e tal. Não perguntei nada. Era ele. Quando ela abriu a porta, ela disse, é o Walter que está aí. O Walter? Que Walter? Eu disse para ela. Que Um ídolo que eu legal! tinha, né? Que queriam que eu mandasse meu produto para ele e Aham. eu sabia como enviar, né? Aí ela me disse, o Walter Rodrigues. Eu disse, tu tá brincando com isso, comigo. Aquilo já me deu um mal-estar. Que Quando ele máximo! começou a olhar as poucas peças que eu levei, ele começou a dizer, lindo, espetacular. Aquilo foi o espetacular mais incrível que eu Mais ouvi na minha espetacular, vida. né? Mais espetacular que eu ouvi na minha vida, né? E daí a Que Tine disse para ele, incrível! mas ela faz vestidos também. Ele disse, eu vou um dia no teu ateliê. Olha, pensa, menina, pensa, vou no teu ateliê
Se sair o segundo Caxias Eco Fashion, você está dentro. Ele veio aqui, fez a consultoria, participei do segundo Caxias Eco Fashion. Então, tu faz ideia como é que eu Que fiquei. legal, que legal. Você tem registros disso? Tenho, inclusive no Ah, YouTube, que lá o último máximo. vídeo, lá embaixo tem o desfile, só que a gente teve que tirar a música, porque não podia aquela música, né? Sim. Mas Ah, eu vou assim, dar uma olhada. vai lá e dá uma olhada. Mas foram, me lembro se nesse aí foi 16 peças também. Foi tão incrível a nossa conversa, que no dia que a gente foi lá para ensaiar, eu sempre imaginava assim o macramê na passarela como uma música linda, gostosa de ouvir, não aqueles batidão, sabe? Porque Aham. eu considero isso como um nó, uma arte na passarela, sabe? Ele escolheu uma música que tinha tudo a ver. Eu disse, Ah, cara, que tu é bruto, delícia. Que delícia. sabe? Então, o nó me trouxe muita emoção já, me trouxe muita alegria, Que maravilha, muito, Ana. muita entrevista, muita revista, na época que as revistas ainda circulavam, né? É Eu verdade, é tenho, verdade. Hoje a gente não tem mais essa, né, essa é, riqueza, porque era uma riqueza, né? E a gente não tem mais isso hoje. quando eu comecei em Porto Alegre, a dona da Petilan, ela tinha aquele canal de acesso com as revistas, então eu fazia as toalhas para ela e ela colocava na Ah, revista. na revista, que legal. Para te ter uma ideia de quanto trabalho, não tem em conta o quanto eu já fiz de macramê. Só para esta loja ali, que eram toalhinhas, tipo toalhas de lavabo, mas desfiadas do próprio pano, só para essa loja eu fiz mais de 100 toalhas. Eu fazia e ela vendia. Olha. Que Aham. incrível. E assim, você teria assim alguma dica para dar para as Uhum. pessoas, para dizer para as pessoas como é que elas podem fazer um trabalho desse em toalha? Olha, primeiro vai lá nos vídeos básicos, pode ser no teu, pode ser em qualquer uma pessoa que ensina o básico. Treina, treina, treina muito para perceber o erro, para perceber o quanto você pode apertar, qual é a posição do nó. Isso é imperdível. Isso tem que ter Essencial. essa base, sabe? É. Principal. Porque a pessoa precisa distinguir no fio mais grosso quando está certo, quando tem erro, ou quando precisa apertar um pouquinho mais. Isso não tem como cair fora, Porque né? eu sempre falo isso para elas, porque cada fio vai responder É, de uma forma, né? Cada claro. cordão que a gente trabalha, o nosso se comporta de forma diferente. Cada Às vezes material elas tem a propriedade, tem É, a sua às vezes elas me propriedade. perguntam, Rosana, você fez um tutorial, no seu ficou lindo, eu fui fazer em casa, o meu não ficou legal. Eu digo, que linha você usou? Aí, eu usei fio de malha. Então, fio de malha se comporta de forma É, diferente. E aí a gente vai orientando essas mudanças, né? claro. Eu Então, não sua sou muito dica fã de número fio de um, malha. eu também não. A sua É, dica número um é, então, treinar os nós. treinar muito, 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 para ter certeza que vai fazer a coisa certa quando for trabalhar com material mais fininho, né? Porque a gente trabalha com todo tipo de material, né? Eu trabalho com fitas, com linhas, tecido desfiado, com aquelas fitas mais, como é que eu vou te dizer, mais sofisticadas também. A gente trabalha, que elas são mais delicadas, eu quero dizer, Sim. né? Essa Então, para linha que você tudo, usa para fazer nas toalhas é sim. basicamente a linha de crochê? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu uso a brisa, tá? Que é da Pinguim. Ela vem tanto em cone quanto brisa bola, que é essa aqui. Deixa eu ver onde é que está o nome. Aqui, ó. Tá? Aham. E a Mona Lisa da Círculo. São as duas que eu indico, tá? Ah, tá. Para as toalhas, essas dois tipos de linha são as melhores. Porque a linha de algodão, a partir do momento que tu lava, ela começa a enosar. Ela fica difícil de você abrir.
Em bola. As duas linhas, como elas são linhas acrílicas, claro que na hora que corta, que você vai acertar as pontas, eu ensino a passar o isqueiro, para que lacre um pouquinho a Dá aquela pontinha da linha. queimadinha. Dá aquela Uhum. queimadinha. E daí dura mais tempo a Para ela ponta não da linha desfiar, né? fixada. Isso. E a partir do momento que tu lava, tu dá aquela batida assim antes de estender, ela solta direitinho, sabe? Ela Ah, não fica tá. arquinizada. É. Claro que com o tempo de uso, depois ela vai começar a sair aquela pontinha que você lacrou e aí ela começa a abrir os fios, mas não fica feia. Ela permanece bonita, ela não desbota, a toalha termina e o macramê está perfeito, Que sabe? legal. Que legal. Ah, Eu nunca fiz. Eu nunca fiz macramê de é? toalha. Não, Uhum. nunca nem me interessei. Assim, Sei. eu pesquisei lá nos teus vídeos, eu conheci você por isso, né? Uhum. Mas eu não, eu gosto muito de fazer painéis, Uhum. sabe? E eu trabalho muito E com é, com cordão de algodão. E aí é outro universo, né? é Diferente verdade. desse aí das linhas fininhas, que você tem que ter essa musculatura fina ali, trabalhar com a pontinha dos dedos. É uma coisa bem Uhum. diferente, né? É um trabalho completamente diferente de você fazer um painel grandão. Uhum. Não, e é aquilo que eu digo, definir com quem você gosta de trabalhar, com aquilo que te dá prazer, né? Porque Isso, também, às vezes a pessoa quer fazer nas peças, nas toalhas, coisas assim, mas deixa aquilo, deixa a pessoa nervosa, né? Então, defina sim. se você quer trabalhar com um material mais grosso, mais rústico, perfeito, né? Mas em cima Porque daquilo que uma você coisa que decidiu, uma coisa que eu acho muito interessante e que eu sempre falo para as minhas alunas é que às vezes a pessoa nem bem começou, é. né? Ela já quer fazer Ah, uma colcha ou um vestido, ela quer fazer um vestido, né? Aí, verdade. outro dia, uma menina escreveu para mim: Ah, eu quero fazer uma saída de praia. Eu falei: Legal. Você já sabe fazer macramê? Já, ou é Aham. iniciante? Não, eu comecei essa semana vendo seus vídeos. Eu falei: Então, vamos caminhar devagar? Que tal a gente É. começar assim? Então, eu sempre dou essa orientação. Mas eu acho que isso é uma coisa de todo mundo que começa o macramê, né? A gente Aham. começa e a gente se apaixona tanto que a gente sai dali assim, imaginando milhares de coisas e peças enormes. Acho que todo Já mundo sai erra, se, tem esse se erro, achando né? profissional, né? Já acha que é profissional. Mas É, isso é. acontece muito nos cursos, né? Para mim também, seguido, eu encontrava pessoas que queriam fazer peças grandes e tal, mas tu já fez alguma vez? Nunca. Então não tem como, né? Eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, vamos devagar, treina primeiro. Eu já até arrumei confusão por conta disso, né? Pedindo para a Ah, é? pessoa, vamos fazer treinar bastante nas toalhas e tal. E ela queria fazer com fio de seda. Fio de seda é Ah, mais difícil de trabalhar. que é É mais horrível para molinha, trabalhar. né? Sim, porque você precisa ter firmeza na mão na hora de apertar os nós, né? E daí eu disse para ela, mas você já fez macramê? Não, ela disse, nunca fiz. Digo, então vamos treinar nas toalhas para depois você. Aí a outra que estava do lado, que devia ser amiga dela, não sei o quê, ela achou que eu estava chamando ela de burra. Ah, Gente, não é isso. Com a experiência que a gente tem, a gente sabe como é que funciona. porque, E outra, porque a são outra passos que não a gente tem que admitiu. seguir, A né? outra não Eu admitiu digo, eu começar. digo para as minhas alunas que é como um bebê. Bebê, É, quando ele começa a querer andar, ele engatinha primeiro, depois ele dá claro. uns passinhos se segurando, até ele soltar a mão da mãe e andar, né? Eu Uhum, digo, eu sempre verdade. faço essa comparação, porque Uhum, são processos que a gente vai ganhando confiança à medida que você treina bastante os nozinhos, você ganha confiança. Então, quando você se deparar com um trabalho mais elaborado, né, e com mais uhum, dificuldade,
Você já treinou tanto que a sua mão já faz o nó ali sozinha. Já faz Então, sozinha, né? né? E Não, aí fica mais uma fácil. uma outra história que aconteceu um dia, nós estávamos saindo para almoçar, que era aula de manhã e de tarde, né? E encontrei na loja duas professoras aposentadas, já com uma sacola de linhas, de agulha, de toalhas para começar a aula comigo de tarde, né? Tá, vamos almoçar, voltamos. Aí quando elas Sim. colocaram todo o material em cima da mesa, elas me disseram, nós queremos fazer aquele modelo que está na vitrine. Era um Ah, modelo que tinha todos os nós possíveis, né? Tinha o todas nó as duplo, dificuldades numa peça só. o nó duplo, o festonê, o alternativo, o festonê contrário, tinha tudo lá, né? Pacote completo. Aí eu disse, mas então vocês já sabem fazer? Não, não sei nem como é que começa, elas me responderam. As duas, né? Aí eu conversei um pouquinho com elas e tal. E como elas são professoras, eu disse, quem sabe a gente começa então do beabá. Uma olhou para a outra e disse, ela quer ensinar o beabá. Gente, elas levaram um baile para aprender o beabá, que tu não faz Olha, ideia. é mesmo. Aí elas confirmaram que realmente não dá para começar por aquele modelo que tu viu, né? É, Então isso acontece muito nos vídeos também. Eu vejo que sim, tem seguidoras que às vezes não conseguem o básico ainda, não é crítica do que eu estou fazendo, mas sim uma orientação. Elas viram sim, aquele modelo que eu lancei essa semana, que está lindo, maravilhoso, elas querem fazer aquele. sim. Não tem ir lá no comecinho, se profissionalizar, começar com aqueles básicos primeiro, e fazer Para aqueles mais então simples conseguir e chegar na dificuldade, né? depois chegar ali em cima. É, Aquelas que já é, estão fazendo, tudo bem, aquelas já sabem como sim, fazer, né? Mas quem está sim. começando, não queira fazer esse último que eu coloquei. Daí elas Então, dizem, ah, mas tu faz muito sua dica especial é essa. Treine os nós treino. básicos. Com certeza, né? Daí elas dizem, ah, tu faz muito rápido. Não, é porque você ainda não aprendeu. Vai lá no básico, vai lá e presta atenção. Depois pausa o vídeo, né? Que eu acho que é por aí que a gente tem que orientá-las, né? Sim. Uhum. Muito bom, Ana. Eu estou adorando isso aí. Essas dicas são especiais. Isso é muito Que bom. bom. Que bom. Uhum. A gente vai ter que fazer outras conversas dessa, Ah, eu acho que sim. Vamos evoluindo e vamos conversando, né? né? Tá? Eu gostaria de fazer uma outra conversa com você, onde você pudesse mostrar essas toalhas, a gente vê os detalhes. Eu acho muito Podemos, interessante. Porque, assim, para as podemos minhas fazer. alunas é interessante eu mostrar para Uhum. elas isso, eu quero que elas vejam isso, sabe? E Claro. quero que elas escutem de você, porque é legal a gente escutar de outras pessoas a mesma dica, né, que a gente escuta. Uhum. É igual o filho, quando a gente fala as coisas, né? Uhum. E o filho não ouve muito a gente. Aí, às vezes, ele vai na casa de alguém e ouve outra pessoa falando aquilo que você já falava há um tempo. Aí ele Uhum. chega em casa e fala assim, ih, mãe, sabe o que eu aprendi hoje? Não é assim? Bem assim. Aprendi É isso bem assim, assim. verdade. Aí você diz, ué, mas eu já tinha falado isso para você. Não, mãe, mas ela falou diferente. Ah, com Não é certeza. bem assim? Não vão, Então, eu não acho, vão para mim, admitir. eu Uhum. acho muito importante essa troca, esse compartilhamento, e por isso eu te convidei, Uhum. porque eu acho importante que as minhas alunas escutem o teu relato, escutem a tua experiência, sabe? Essas dicas que você dá, porque vai ecoar aquilo que eu falo, sabe? Vai Uhum. refletir exatamente. Ah, a Osana também fala isso. Ué, a Osana também disse isso, que treinar, tem que treinar, tem que treinar, Mas, né? Então, por com isso eu fiz certeza. esse convite para você, e até porque eu sempre falo para elas, olha só, mas eu queria fazer é, o macramê na toalha. Então, dá uma olhadinha lá na Ana Casara, que ela é especialista de macramê na Uhum. toalha. Eu não sou É, especialista de macramê na toalha. Então, assim, a gente tem que saber também aonde que a gente
onde que a gente é bom, né? Onde que a gente Claro. pisa. Então, eu Uhum. sei aonde eu sou boa e aonde eu tenho que aprender mais. E isso é uma coisa que eu tenho que aprender mais. Eu já tentei fazer, mas Uhum. não deu certo. Eu não Aham. consegui, não ficou bonito, eu não gostei. Eu fui exigente comigo Ah, mesma e não sim, gostei, né? Então eu sim, falei assim, não, sim. eu tenho que melhorar nisso aqui. Então eu não posso ensinar uma coisa em que eu ainda não sou especialista. Então eu É bem tenho por que, aí. não Eu acho é? que está Eu tenho que certíssima, né? saber, eu tenho que Aham. saber. Por isso é importante esse compartilhamento, né? Eu É aprendo com verdade. você, você aprende comigo, a gente aprende com os filhos a tecnologia e a gente vai crescendo cada vez É, mais aonde a gente aham. pode, né? E É, aprendendo, porque o aprendizado ele não para nunca. Você aprende claro. todo dia, né? Todo dia. Aham. E o macramê, ele é muito assim, né? A gente está sempre aprendendo, sempre Sim. descobrindo uma maneira de inovar aquele nó. Tá, eu posso virar ele para trás, eu posso trazer ele para cá. E aí você vai aprendendo, eu acho que para sempre, assim, né? Acho que por isso que Aham. é uma arte milenar, mas que se mantém Aham. viva até hoje. Claro. E para nós aqui é bem interessante porque ele sempre fez parte da festa da uva também, né? Mas era daquela forma assim bem rústica, bem simplesinha, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer, aí a gente fez aventais, fizemos inclusive para festas de fora de Caxias também, né? A Fena Vindima, Festa das Flores, enfim. Eu nunca Foi precisei ir lá inovando. mostrar, nunca precisei ir lá mostrar o meu trabalho. As Que pessoas legal, descobriam e vinham me procurar, né? que legal. Então, a partir do momento que você faz um trabalho sério, trabalho bem feito, e sempre Isso, procurando, em cima daquilo que você faz, inovar, fazer diferente, não isso, precisa nem fazer propaganda. Eu posso te garantir que não precisa fazer nem propaganda. Agora, com a exatamente, internet, a gente, menos ainda, né? Mas exatamente. é muito Muito interessante bom. isso. Aham. Ana, gostei muito. Eu acho que a gente tem que terminar para a gente poder salvar, que eu É, queria que você salvasse a tá. live ali no Filhando, seu né? Instagram. E já Aham. está quase findando o tempinho. Eu queria que você Sim. salvasse a live, porque aí eu quero compartilhar ela no meu Instagram também, porque já que eu não consegui fazer lá, eu quero que as minhas alunas tenham a Aham. oportunidade de te ouvir também e de te ver, tá bom? E eu Ok, tá bom. quero agradecer muito a você, a tua pronta. é, é, Você foi logo muito simpática e aceitou meu convite, e eu fico muito feliz com isso e te agradeço muito, tá, por essa oportunidade desse compartilhamento, que eu acho muito importante, tá? E eu quero, assim, dizer para você que você está escrevendo uma história muito bonita e que você está deixando um legado. Esse legado é algo assim que eternamente as pessoas vão lembrar de você por isso aí, né? Eu me preocupo muito com isso, em deixar um legado. É. E quando eu não Uhum. estiver mais aqui, como é que vão lembrar de mim? É Então, eu verdade. quero que lembrem de mim de uma forma boa, de uma forma, poxa, ela ensinou a beça, ela, É. né, foi uma pessoa que marcou a Aham. minha vida. Então, eu acho que existem 4 necessidades importantes na nossa vida que a gente precisa viver, a gente precisa amar, a gente precisa aprender sempre e a gente precisa Uhum. deixar um legado, né? É Porque aí verdade. quando a gente não estiver mais aqui, a nossa história continua viva através daquilo que a gente fez. E isso você está fazendo, e acho que eu também estou fazendo um pouquinho, e a gente vai deixando essa história e esse legado para as pessoas poderem aprender com a gente, né? Aquilo que a gente Ó, sabe, a gente compartilha. É a melhor é. coisa que tem. É como se fosse uma herança, né? Você É. aprendeu tão novinha, eu já não aprendi tão novinha, mas a gente está tendo a oportunidade agora de compartilhar isso, de ensinar É. isso para as pessoas. E isso é mágico, porque aí a gente não deixa morrer essa arte, Claro, porque isso claro. vai continuar de geração para geração. Uma vez que eu ensinei, alguém vai continuar Aham. ensinando.
Isso é deixar um Eu costumo, legado e isso é maravilhoso. eu costumo brincar com minhas alunas que se a gente reencarnar aqui de novo, nós vamos olhar para nossos vídeos e dizer, eu conheço essa criatura. Não é verdade? Então, assim, eu quero te agradecer também por essa oportunidade, para a gente estar conversando. Foi um prazer enorme te conhecer e dizer que tudo que a gente puder passar para o público, vamos lá, vamos à luta, porque não tem necessidade de guardar só para a gente, né? A gente De vai jeito nenhum. evoluindo, a gente pode fazer coisas para ganhar o nosso pão de cada dia de uma forma mais Sim, sim. diferenciada, mas temos a parte que é para a pessoa que não pode pagar também fazer, né? E quando a gente ensina, a gente leva essa oportunidade de felicidade e de coisa boa que o macramê trouxe para a gente para a vida de outra pessoa. E isso é maravilhoso. Esse Eu recebo compartilhamento mensagens é todo maravilhoso. dia falando sobre isso, que as pessoas É, estavam com depressão, que com essa pandemia, nossa. Bom, você sabe que como é que coisa é, boa. tá? Que coisa Todo boa, né? momento a gente recebe. Mas antes de encerrar, eu queria mandar um beijão para as cariocas, que eu tenho uma Ah, montanha de seguidoras ali, as que coisa paulistas, boa. enfim, no Brasil inteiro, enfim, de todo mundo onde a gente consegue chegar através do YouTube, e agradecer a Que coisa você por boa. essa oportunidade, né? Ah, muito obrigado, Ana. A gente vai fazer outros encontros, tá? Com Para a certeza. gente ter a oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Tá, Hoje foi combinado. só para a gente se aquecer e se conhecer um pouquinho. Foi um grande Só prazer falar com rasgar. você. Ó, salva aí, tá bom? Tá ok, Encerra, tá ok. encerra e Uhum. salva no seu Instagram, tá? No seu Ok, IGTV, tá tá bom? certo. Um grande Muito beijo. obrigada. Beijo. Muito obrigada. Fica com Deus. Tu também.